E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão. Agora a questão 146 do caderno rosa, tá? Essa questão nos diz o seguinte: em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, o número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa do sorteio nas rodadas seguintes. Então, se agora saiu o número 2, em nenhuma rodada seguinte pode sair novamente o número 2. Em todas as rodadas, o número sorteado, sim, isso eu já li, né? Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas, que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na figura 1. Então, aqui a gente tem as situações onde, se eu marcar 4 pontos desse jeito, eu vou ganhando, tá? Claro que também aqui conta a outra da diagonal. O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números: 3, 27, 7 e 48. Ao final da 4ª rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números em suas cartelas. Observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. Pessoal, se todos os outros concorrentes conseguiram marcar só uma, então quer dizer que eles estão bem atrás de Pedro, que já marcou 4. E aqui diz assim: a probabilidade de Pedro ganhar um jogo em uma das 2 próximas rodadas é quanto? Então, como são só mais 2 rodadas, nenhum outro candidato consegue ganhar, já que eles só acertaram uma e no máximo eles vão acertar 3, né? Supondo que eles vão acertar as próximas 2. Então, só Pedro daqui, se tiver alguém que pode ganhar, é Pedro, tá? E aí vamos levar em conta que são só mais 2 rodadas, pessoal. Como são só mais 2, Pedro pode fazer ponto fazendo essa linha, se ele acertar o 12, concorda? Ou ele pode acertar o 5 e o 45, e aí ele faz essa coluna, ou ele pode acertar o 11 e o 19. Nenhuma outra possibilidade aqui faz com que Pedro ganhe. Por exemplo, essa coluna não faz porque ele só vai acertar no máximo mais 2 números, vai ficar faltando um. Então, ou ele acerta na primeira linha, ou na última coluna, ou nessa diagonal, ok? E aqui já vem uma situação que a gente tem que pensar. Não existe apenas uma maneira de Pedro conseguir ganhar esse jogo, tá? Existe mais de um caso. Porque o primeiro caso é que ele já pode acertar o 12. Então, na linha, só falta um número para ele ganhar. Já na coluna e na diagonal, faltam 2. Então, são 2 casos. Ou ele ganha com um número só, acertando, ou ele ganha acertando outros 2 números, tá? Então, por isso que eu vou ter que dividir essa questão em 2 casos. Então, qual vai ser aqui o primeiro caso, por assim dizer? Vai ser Pedro ganha acertando o 12. Concorda? Existe um segundo caso. Qual seria esse segundo caso? Pedro ganha acertando outros 2 números, né? Que podem ser os números que estão na coluna ou pode ser os números que estão na diagonal. Ok? Então, tem esses 2 casos aqui. No primeiro caso, basta ele acertar 1. No segundo caso, ele tem que acertar 2. Primeiro, vamos calcular a chance de Pedro ganhar acertando o número 12. Note que ele pode acertar o 12 já na próxima rodada. Então, vamos colocar assim. Ele pode acertar o número 12 na primeira rodada. Ou ele pode acertar o número 12 na segunda rodada. O que é que significa acertar na segunda? Significa que ele errou na primeira e acertou na segunda. Ou outra possibilidade, ele já acertar na primeira. Lembra que esse ou em probabilidade faz com que a gente tenha que somar. Qual é a chance dele acertar na primeira rodada? Ou seja, na próxima ele já acerta o 12. Como são 50 números e já foram sorteados 4, então restam 46. E um desses 46 números é o 12. Então a chance dele acertá-lo na próxima é de 1 em um total de 46, concorda? Só que pode acertar o 12 na primeira ou na segunda. Então, como eu vou somar. E agora, qual é a chance dele acertar na segunda? Bem, para que ele acerte o 12 na segunda, ele tem que ter errado na primeira. Qual é a chance disso acontecer? Como são 46 números e o 12 é um deles,
Então, tem 45 deles que não são 12. Então, a chance dele errar o 12 na próxima é de 45 de um total de 46. Aí ele errou. Aí no próximo, então ele vai errar nessa e, ou seja, vezes, acertar na próxima. Qual é a chance dele acertar? O 12 é um dos números. De um total de quantos? Lembra que tinha 45, mas eu sorteei um deles. Então agora, tinham 46, eu sorteei um deles. Quer dizer que agora eu só tenho 45 números, tá? Dos 46 que tinha, eu sorteei um, que foi o que fez ele errar, e aí restaram 45 números. Então, no primeiro caso, a chance de Pedro ganhar é essa daqui, ó. 1 sobre 46 mais 45 vezes 1 dividido por 46 vezes 45, tá? E no segundo caso? Bem, no segundo caso, Pedro ele vai ter que acertar obrigatoriamente os dois números, tá? Só que no primeiro número que ele acerta, ele pode acertar qualquer um desses quatro que eu vou grifar de azul. Vê se você concorda comigo. Ele pode acertar o 11, o 19, o 5 ou o 45. Então, no primeiro número, que é a primeira rodada, vou colocar aqui. Ó. Então, na primeira rodada, o que é que Pedro pode acertar? Qualquer um desses quatro. Então, a chance dele acertar um deles vai ser de 4 em um total de 46 números que tem. Concorda? Agora, independente de qual seja um desses quatro que ele acertou, se ele tiver acertado 11, por exemplo, é obrigado que ele acerte agora o 19. Se ele tiver acertado o 19, é obrigado que acerte o 11. Então, qualquer um desses números que eu circulei de azul que ele acertar, ele vai ser obrigado a acertar um número específico na próxima rodada, que é para poder ganhar o jogo. Eu quero que ele ganhe, tá? Então, na segunda rodada, note que independente de qual dos números azuis ele tenha acertado, só vai restar um único número que ele tem que acertar. Então, ele vai acertar na primeira e na segunda, por isso que eu vou multiplicar, e na segunda só tem uma possibilidade. De quantos números possíveis? Como tinham 46, ele já acertou um, restam agora 45 números, tá? Então, o número total de possibilidades aqui, no segundo caso, é esse daqui. Como ele pode ganhar de duas maneiras, ele pode ganhar no primeiro caso ou no segundo caso, então vou ter que somar essas probabilidades aqui no final, tá? E aí como é que vai ficar a minha resposta? Vai ficar 1 dividido por 46 mais 45 vezes 1 é 45, né, pessoal? 45 dividido por 46 vezes 45. Aí aquele O que tem ali vai fazer eu somar agora, para o segundo caso. E aí no segundo caso a gente tem 4 vezes 1, 4, dividido por 46 vezes 45, tá? E aí como esses denominadores são iguais aqui, ó, eu posso juntar tudo isso em uma fração só. E aí como é que fica a resposta final? 1 sobre 46 mais 45 mais 4 vai dar 49, dividido por 46 vezes 45. Então essa daqui é a nossa resposta final, tá? Que aqui será a letra E. Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida aí, você vai postar nos comentários, tá? Se você fez por outro caminho e de repente errou essa questão, posta aí para que a gente possa ir discutindo nos comentários e tentar descobrir qual foi o erro, tá? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.